O que faz alguém ser um herói? Essa pergunta é meio difícil, né? Porque hoje qualquer um pode ser um herói. Mas, pois bem, pense antigamente. Ter a força do Hulk, ter a tecnologia do Homem de Ferro ou a força moral do Superman? Pois bem, os heróis são aquela figura carimbada no cinema que sempre enfrenta o mal e sempre vence no final, com alguma virtude, inteligência, força. Na lista de Deus não foi assim, meu irmão. A lista de Deus é diferente. Na lista dos heróis de Deus, Hebreus 11, o primeiro herói não tem superpoder. Pelo contrário, ele é a primeira vítima de assassinato da história. E se você ainda não entendeu de quem eu estou falando, eu vou deixar claro, estou falando de Abel. Hebreus 11, Abel é o primeiro herói daquela lista de heróis. Isso fica na minha cabeça. Por que se Abel era um herói, ele parece ter morrido tão cedo, parece que a sua vida foi tão curta? E mesmo assim, o autor de Hebreus o coloca como uma galeria dos heróis da fé. Hoje eu quero convidar você para entender que o heroísmo de Abel não estava no que ele fez, mas estava especialmente na lente que ele usava para viver a sua vida com Deus. Se você quer entender como viver uma vida que agrada a Deus, eu convido você a ficar nesse vídeo de hoje. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou o Breno, você está no meu canal, lugar onde eu tenho liberdade para compartilhar a minha fé e tudo que tem me ajudado a amadurecer a minha fé. Se você busca um canal assim, não perca tempo, meu irmão e minha irmã. Já se inscreve, ativa o sininho para que você fique por dentro de todo o vídeo que for pro ar e não esquece de curtir esse vídeo. Isso é muito importante. O algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é bom, é abençoador e começa a espalhar para mais pessoas. E é isso que nós queremos. Agora vamos direto à fonte para entender sobre isso? Hebreus 11. Capítulo 11, verso 4 diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Para entendermos o que esse texto está dizendo e por que Abel entra, eu vou mergulhar naquele conteúdo que eu postei sobre a fé, o que é a fé, e nas 3 dimensões, como eu expus lá no meu vídeo, que a fé alcança ou toma no nosso coração. A primeira delas é a fé pactual, a fé sendo relacionada com essa disposição que o Senhor concede da gente obedecer às suas ordens, obedecer às suas palavras. Para que você consiga acompanhar o raciocínio, esqueça essa associação de fé como um sentimentalismo. É importante que você perceba que tanto para Abel quanto para gerações que vêm depois de Abel, ter fé em Deus está relacionado a obedecer o pacto que Deus faz com o povo. Ou seja, ter fé é estar numa relação de fidelidade com o Criador. Mas aqui está o segredo da vida do Abel. Essa obediência a Deus, ela não era mediada pelo medo. Abel não deu o seu melhor para comprar o favor de Deus, ou porque era obrigado a ofertar a Deus. Ele deu o seu melhor porque ele estava contente com esse relacionamento com Deus. Ele estava desfrutando do contentamento em Deus. Tem um documento histórico maravilhoso chamado de Catecismo de Heidelberg. Ele foi escrito não para ser uma proposta sistemática da fé, mas foi escrito para falar diretamente ao nosso coração. E a primeira pergunta desse catecismo toca em nós e também serve para usarmos aqui nesse conteúdo falando sobre Abel. A primeira pergunta dele é: qual é o único consolo na vida e na morte? A resposta diz que o nosso consolo é pertencer a Jesus e que isso nos torna dispostos e prontos para viver para Ele de todo o coração. Isso é a fé pactual. Enquanto que Caim entrega é fruto da obrigação, Abel entrega algo que é fruto do seu contentamento em Deus. Para Caim é um peso, para Abel é um prazer. Mas a pergunta é: como Abel conseguiu desenvolver esse prazer, ou como Abel conseguiu oferecer algo a Deus que confirmasse a sua fé, mesmo sabendo de toda a consequência que o pecado já estava causando na sua família, como afastar-se do jardim, o relacionamento com seu irmão? Mas como Abel conseguia ter esse contentamento no mundo que já era marcado pelo pecado? A resposta está justamente na segunda dimensão que a fé alcança, que eu falei lá no meu vídeo anterior, sobre a fé epistemológica. O nome parece difícil, mas é como a fé sendo o nosso óculos espiritual. Sabe quando você está com a visão totalmente embaçada e de repente você coloca um óculos com um grau certo e o que estava embaçado fica nítido? Pois bem, é isso que a fé faz conosco.
A fé, ela faz o mundo que em algum momento a gente olha para o mundo com a nossa ótica pecaminosa e só vê caos, vê problemas, vê o pecado reinando ou vê sorte. Agora a gente começa a enxergar pela ótica do reino dos céus e a gente começa a ver Deus trabalhando para que tudo contribua para o bem daqueles que o amam. Romanos 8. E essa fé vai sendo essencial para entendermos as coisas. Por exemplo, Hebreus 11:3 diz o seguinte: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Observe, pela fé entendemos. Ou seja, a fé não é um tiro no escuro, mas é uma luz que se acende para que você possa entender como a realidade funciona. Pela óticas do reino dos céus. Abel não via o mundo pelo que os seus olhos lhe mostravam, mas ele via o mundo por aquilo que Deus evidenciava. Tanto é que há muitos estudiosos que vão dizer o fato de Deus ter aprovado Abel e também o sacrifício de Abel foi porque em algum momento Abel soube de quando seus pais foram reconciliados com Deus. Quando Adão e Eva pecam, Deus mata alguns animais, tira as peles desses animais para fazer roupa e muito provavelmente o sangue derramado tenha sido um fator para que Abel ouvisse histórias e percebesse que o que Deus queria como adoração era esse derramamento. Logo, sem o derramamento do sangue, não haveria perdão ou adoração. Nada mais é do que olhar a realidade não do modo como eu quero ou como me agrada, mas olhar a realidade como ela aponta para o Senhor. E finalmente podemos aplicar a terceira dimensão que a fé alcança em nossas vidas, que eu chamo de fé escatológica, é a capacidade de viver o hoje com absoluta certeza do amanhã de Deus. É como o autor vai dizer, é a certeza das coisas que se esperam. Abel não viveu para ver as grandes promessas se cumprindo na terra, ele morreu antes disso. Mas aqui está o X da questão na história de Abel. Ele viveu como se o futuro de Deus fosse já a sua realidade. Ele ofereceu o seu melhor sacrifício, não porque ele estava focado no aqui e no agora, mas na aprovação eterna do Pai. Ele trocou o conforto passageiro pela recompensa que não morre. E você vai ver o autor deixando isso claro. A Bíblia diz que mesmo depois de morto, o sacrifício de Abel ainda fala. E sabe o que o sacrifício de Abel grita para nós hoje? A Bíblia diz que mesmo depois de morto, o sangue de Abel ainda fala. E sabe o que ele grita hoje para você? Ele grita que a fé não é um seguro de vida para você ter sucesso nessa terra. Caim ficou com a terra, construiu cidades e seguiu a sua vida. Aos olhos do mundo, Caim venceu. Abel perdeu tudo que tinha antes mesmo de envelhecer. Mas aos olhos da eternidade, Caim é um andarilho perdido. E Abel, o primeiro herói da galeria de Deus. A pergunta que eu te faço para encerrar esse vídeo é dura, mas necessária. O que você prefere? Ter as mãos cheias de conquistas desse mundo como Caim, mas um coração vazio diante de Deus? Ou ter as mãos vazias, se for necessário, mas com a certeza de que o seu sacrifício de louvor foi aceito diante de Deus? Ter a ótica espiritual, olhar pela fé as coisas, nos ajuda a parar de olhar pelos olhos do medo, os olhos do pecado, e começar a olhar pela ótica do reino dos céus. Ter a fé como uma disposição para obedecer a Deus é parar de obedecer por uma obrigação e começar a obedecer por puro prazer, por contentamento em quem Deus é e no que Ele já tem se mostrado a você. Não saia desse vídeo da mesma forma que você entrou. Ore ao Senhor para que Deus limpe a sua visão, te dê a capacidade de obedecer e crer que as promessas de Deus vão acontecer. Peça a Deus para te dar o coração de Abel, que escolhe andar com o Senhor, que escolhe adorar ao Senhor, ainda que isso custe a sua própria vida. E se esse vídeo te incentivou a isso, digita aqui nos comentários, eu quero ter a fé de Abel. Ajude a gente a entender se esse vídeo chegou até você, se esse vídeo foi uma bênção para você. Não deixe de compartilhar com os seus amigos e irmãos. E eu fico por aqui, até o próximo vídeo, sobre o próximo herói da fé. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.